nossa saúde física e na nossa saúde mental, né? Então, precisamos olhar com mais atenção para as coisas menos práticas do nosso dia a dia, que afetam tanto a nossa vida e a nossa saúde. Eu gostaria que vocês entrassem nesse endereço, tá? www.mente com i no final. Cuidado para não digitar e colocar no corretor, que vai aparecer mente com e, tá? Mente.com. Vai direcionar vocês para uma página que vai solicitar um código. Vocês vão digitar esse código e vão apertar o submit ou a tecla que for correspondente a tipo um enter, tá? Vocês vão ver que vai ter uma pergunta para vocês responderem. E eu gostaria que vocês respondessem com a maior sinceridade do coração de vocês, tá? Quando vocês tiverem respondido, levanta a mãozinha, só para eu ter uma ideia de quem já, se a maioria já respondeu, para eu poder acessar a página dos resultados, tá? Podem responder tranquilamente, porque as respostas vão aparecer, mas elas são anônimas, não dá para saber quem respondeu o quê, tá bem? Então, vocês podem responder o que vocês quiserem, tanto de bom quanto de ruim. Se quiser responder nada, pode responder. O que vocês quiserem responder, tá? Maria. Oi. Olha aqui, eu tô entrando, mas tá aparecendo... Como que é mesmo? Porque eu perdi aqui. Tá 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. O que eu vou fazer aqui? Você vai colocar esse código aqui, ó. Ah, peraí. Qual eu não tô vendo? Tá aqui, tá? Você vai colocar esse agora código entendi. aqui, tá bem? Na hora que você Tá bem. clicar no Desculpa. submit, no que for, já vai direcionar você para a pergunta. Não, para você poder responder. entendi, porque eu não tinha visto como eu tô fazendo outras coisas, mas obrigada. Imagina, que é isso. Olha lá, tá vendo? Pô, dá meu nome aí, eu quero. Fala que tá aqui. Se eu conseguir mexer nisso, Valdir, eu vou te dar. A Débora tá falando assim. A Débora tá falando assim. Quem tem mais? Boa tarde, quer? Aí, tá vendo? O áudio da gente tá aberto, eu não sei qual que é, vai ter que ligar o computador. Tchau. Obrigada, Débora. Você sabe desligar o áudio, Débora? Tá dando certo aí, gente? Quanto mais respostas tiver, mais bacana vai ser. Para a gente poder ver o que predomina e o que não predomina. Então, é só digitar esse endereço para quem ainda não fez. Cuidado com o mente, que é mentir com i, não é mentir, e não tem BR. Vocês já vão aparecer numa página que vai pedir um código numérico. Vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês não vão dar o ok. Vocês vão colocar esse número aqui, ó, que vai direcionar vocês para a pergunta.
Então, vamos lá. Quem quiser continuar, ela vai aparecer em tempo real, tá? Tá todo mundo vendo a nossa nuvem? Só me sinaliza se tá todo mundo vendo a nossa nuvem aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Ótimo. Tá, vocês estão conseguindo visualizar a nuvem de respostas, todo mundo? Não. Então, peraí que eu vou... Ah, agora vai. E agora? Agora sim. Ah, sim. joia. Beleza. Então, vamos ver o que surgiu aqui, né? O que a gente faz diariamente para cultivar a nossa felicidade, né? A gente fica perto das pessoas que a gente ama, agradece a Deus por tudo, aprende algo novo, estar bem consigo mesmo, cultiva a bondade, se respeita, cuida da família, tento viver em paz, ouço uma música, jogo videogame, faço minha oração, tomo um banho, divulgo a amorização, oração, um tempo só para si, extremamente importante, faço atividade física, medito na palavra de Deus, aceitação, gentileza, resiliência, oração, rezo, família, amizades, agradeço. Tudo isso são coisas que a gente faz, ou pelo menos a gente gostaria de fazer, né, no nosso dia a dia, para a gente cultivar a nossa felicidade, né? É claro que a felicidade, ela não é um estado perene, ela não é um estado que a gente mantenha eternamente todos os dias, porque problemas acontecem, dificuldades todos temos, né? E a nossa vida não é uma linearidade de coisas, né? É importante que a gente esteja perto das pessoas que a gente ama, que a gente cuide da nossa família, que a gente sorria para os nossos filhos, ou para os nossos pais, ou para as pessoas que são importantes para nós, né? Tudo isso é muito importante nas nossas relações com as pessoas que a gente gosta, das pessoas que estão ao nosso redor. O fato da gente passar tempo com as pessoas que a gente ama, pessoas que são significativas para a gente, trazem muita paz, muito bem-estar, trazem respostas fisiológicas para o nosso corpo muito boas, né? E desencadeiam uma série de respostas bioquímicas dentro da gente que trazem bem-estar, né? Não só da parte afetiva. Mas é muito importante que a gente não atrele a qualquer coisa externamente a nós a responsabilidade de trazer a nossa felicidade. A gente não pode depositar no nosso marido, na nossa mulher, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso carro. A gente não pode depositar em qualquer outra coisa externa, seja bem material, seja pessoa, a responsabilidade de ser a fonte da nossa felicidade. A fonte da nossa felicidade, ela deve ser a gente mesmo. Mas a gente mesmo no sentido de a gente se autoconhecer. O autoconhecimento, ele é a chave da nossa paz com a gente mesmo. É claro que muitas vezes a gente não está preparado para a gente se autoconhecer, né? Quando a gente tem muitas questões não resolvidas ou mal resolvidas. Muitas vezes é necessário que a gente faça uma psicoterapia, que a gente procure alguma prática, qualquer que seja ela, dentro da sua religião ou dentro da sua espiritualidade. É muito importante a gente saber diferenciar a importância da espiritualidade na nossa vida, que não é a mesma importância da religião, né? Lembrando que
A gente exercita a nossa espiritualidade através da nossa religião ou não. Às vezes a pessoa precisa, para poder experimentar e vivenciar a sua espiritualidade, da sua religião necessariamente. E outras pessoas não precisam. Elas são altamente espiritualizadas, mas sem necessariamente pertencer a alguma denominação religiosa. E está tudo bem, porque o que importa é você se sentir bem com aquela prática, né, religiosa ou espiritual, que você exercite a sua espiritualidade, se aquilo for importante para você, né? Então, a gente deve pensar que tudo que me leva ao autoconhecimento, que é eu me conhecer enquanto pessoa no sentido mais profundo da palavra. Não a pessoa, o ser social que a gente é, né? Para além dos rótulos que a gente tem. Então, assim, eu me encontrar comigo mesma, fora da Maria Rita, filha da Dona Ana, fora da Maria Rita, esposa do Bruno, fora da Maria Rita, mãe da Antonella, fora da Maria Rita, enfermeira do Nais, e por aí vai, né? A gente se conhecer fora dos nossos papéis sociais. A gente se conhecer enquanto pessoa, enquanto ser, dentro do que aquilo significa para nós. Dentro do que eu sou, depois que todos os papéis de mim são tirados. Isso é importante, porque é nisso que a gente consegue se entender e se perceber, tá? Só que a gente tem muito mais contato com fatores e com pessoas estressoras no nosso dia a dia do que com pessoas que trazem paz, tranquilidade, situações amenas, situações de prazer, de conforto, né? A nossa vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela familiar, ela está atrelada a muito estresse de várias origens. É claro que o estresse, a gente fala a palavra estresse, a gente já vem uma coisa negativa na nossa cabeça. Por quê? Porque o estresse, ele é, sem dúvida, um mal maior que a gente encontra hoje em dia na nossa sociedade, na nossa vida contemporânea, na nossa vida, que já até passou da vida moderna, na nossa vida contemporânea. E a gente precisa o quê? Extinguir a fonte estressora? Não, dificilmente a gente vai conseguir extinguir a fonte estressora, né? Mas a gente pode e deve aprender a responder ao estresse. A gente não deve aprender a reagir, porque quem reage, a reação é uma resposta sem raciocínio. É uma coisa que você, quando você vê, você já fez, sem você pesar nas consequências, sem você pesar no que aquilo impactou para o outro e no que aquilo impacta para você mais ali na frente, né? A gente responder é como a gente reage de uma forma mais elaborada. É você não se render aos seus primeiros impulsos, os seus primeiros ímpetos, para que aquilo cause, ou para que aquilo torne a situação ainda mais estressora do que ela originalmente já é. Então, o que cabe a nós fazer? Tentar melhorar a nossa resposta ao estresse no dia a dia. Maria Rita, mas o que vai fazer com que eu responda melhor ao estresse? Cada pessoa vai ter o seu ponto de apoio, o seu ponto de equilíbrio, né? Eu falo muito da terapia, porque eu realmente acredito que é uma coisa que todas as pessoas deveriam fazer. Todas. Principalmente aquelas que falam que são muito bem resolvidas e que não precisam de terapia. Normalmente essas são as que mais precisam, né? Mas é uma coisa que precisa muito de você estar aberto, de você entender que é uma necessidade para você. Porque a forma com que a gente responde ao estresse vai muito da maneira com que você se enxerga e com os limites que você entende que são seus em relação ao próximo. Vou dar um exemplo prático, tá? Quando eu trabalhava no meu outro trabalho, é claro que, assim, o estresse, ele acontece. Eu tenho estresse aqui no NAIS também. Eu não tinha estresse só no meu outro trabalho. Mas acontece que as vivências que eu tive, as situações que eu passei, tudo que eu busquei, hoje eu tenho uma resposta muito mais adequada ao estresse do que eu tinha antes. Antes eu não tinha resposta
adequada. A minha resposta era totalmente disfuncional. E isso impactou totalmente na minha saúde. Por quê? Porque eu tinha maior dificuldade de entender que eu não precisava dar conta de tudo. Que eu não tinha que entregar todas as minhas atividades, que eram inúmeras, perfeitas e acabadas. Porque a demanda era muito maior do que eu conseguia entregar. Então, eu tinha muita dificuldade de entender isso. E, normalmente, quando a gente tem um perfil muito responsável e de alta resolutividade, as pessoas que são muito espertas, que convivem com a gente, elas vão jogando cargas em cima da gente e a gente vai pegando. Porque a gente acha que quanto mais carga a gente recebe e quanto mais demanda a gente aceita e faz, melhor a gente é, mais resolutivo a gente é, mais competente a gente é, mais capaz a gente é. Só que, na verdade, a gente só é sobrecarregado. Essa que é a grande verdade. Então, na terapia, eu tive a oportunidade de entender que eu não tinha que dar conta de todas as coisas e que eu poderia e deveria ficar bem com isso, porque isso foi gerando uma cascata de estresse crônico na minha pessoa que impactou diretamente na minha saúde. Não só na minha saúde mental, mas na minha saúde física. Eu cheguei a ter um diagnóstico equivocado de doença inflamatória intestinal por conta de estresse, porque o meu órgão-alvo era o meu intestino. Então, eu tinha muita diarreia, que parecia uma pessoa que tem doença de Crohn, que tem retocolite ulcerativa, e eu cheguei a ser internada e começar um tratamento, sendo que a origem era totalmente psicossomática. É claro que eu tinha ansiedade e depressão junto, né? E o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Eu gosto muito de falar isso porque quando eu fiquei doente, eu descobri isso, eu não sabia. O nosso intestino, quando a gente é um bebê, quando a gente é um embrião, que a gente começa a ser formado, a gente tem 3 estruturas que começam a ser desenvolvidas, e essas 3 estruturas, que são os folhetos germinativos, eles vão dar origem a todos os nossos órgãos. E, engraçado, o nosso intestino, ele sai do mesmo tecido que deriva o nosso cérebro, a nossa medula. Então, o nosso sistema nervoso, ele deriva exatamente do nosso intestino. E o nosso intestino, ele secreta e absorve serotonina mais do que o nosso cérebro. Então, quando a gente tem uma doença intestinal e a gente tem um quadro diarreico por conta de uma resposta inflamatória, por exemplo, a gente perde muita serotonina. Então, é muito comum a pessoa que tem doença inflamatória do intestino ter quadros de depressão e ansiedade. Então, a parte mental da pessoa que tem uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, que não tem, aparentemente não tem relação nenhuma com o nosso cérebro, com o nosso humor, tem intimidade total. Então, às vezes, aquele problema de saúde que a gente tem pode ter uma origem desconhecida, que a gente pensa que é só orgânica, mas não é. As pessoas que já tiveram crise de ansiedade, que estão aqui na sala, elas podem reforçar o meu relato de que a gente tem sintomas físicos, que a gente realmente acredita que está tendo um infarto, que está fazendo uma arritmia, que está tendo um problema respiratório, que está tendo uma virose gastrointestinal, porque os sintomas são reais. Eles são reais, eles são físicos. E isso traduz numa resposta para nós que a gente faz aumento de pressão, a gente faz aumento de frequência cardíaca, a gente faz aumento de frequência respiratória. A gente tem respostas dos nossos sinais vitais. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande para a gente se olhar e se acolher e se tratar com carinho. Porque nós temos 4 gatilhos. Toda resposta ao estresse começa com esses 4 gatilhos, tá? São os 4 gatilhos universais que vão disparar a resposta de estresse no nosso corpo. É o medo, a dor, a raiva e a fome. A fome, gente, é no sentido não só de fome de comer, mas a fome no sentido de que algo nos falta, tá? Por exemplo, a parte financeira, que é uma coisa que mexe muito com a vida adulta, né? Como é bom a gente ser criança e não precisar preocupar com isso, né, gente? Já é metade da nossa fonte estressora indo embora. Mas a fome, a gente pode perceber fome como a dificuldade financeira também, porque algo nos falta. Recurso financeiro suficiente nos falta, né? Desemprego é uma fonte estressora que pode estar vinculada tanto ao medo
quanto a fome, porque algo nos falta, né? Então, sempre que eu tenho essas 4 reações, sempre que eu tenho essas 4 emoções, eu vou desencadear uma resposta do nosso sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema nervoso responsável por luta e fuga. E se a gente está vivo até hoje, desde a pré-história, é porque esse sistema nervoso trabalha muito bem. Porque lá na época das cavernas, quando o homem ou a mulher pressentia que algum animal predador podia estar perto, ameaçando a cria ou ameaçando a integridade deles mesmos, ameaçando a sobrevivência, o sistema nervoso disparava um sinal que liberava na corrente sanguínea adrenalina, noradrenalina, para fazer o quê? Jogar glicose na corrente sanguínea, para absorver pelos músculos e a gente, sair correndo, fugir do predador, né? Então, isso garante a nossa sobrevivência, porque a primeira resposta ao estresse é a fase de alerta ou de alarme, que a gente fica aguçado nos nossos sentidos, a gente presta mais atenção na situação. Depois a gente tem a fase de acomodação, que a gente se adapta ao estímulo estressor para a gente conseguir responder e reagir de forma adequada, né? Para a gente resolver o problema e cessar aquela fonte estressora. O problema, gente, não é esse estresse momentâneo. É o estresse crônico, que a gente aprende a conviver com ele. Porque se a gente acomoda a conviver no estresse, se a gente não cria mecanismos da gente se adaptar melhor a ele, a gente entra na fase de exaustão. Que, consequentemente, alguma coisa orgânica nossa vai responder errado, né? Então, quando eu tenho adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são hormônios liberados pela glândula suprarrenal, né? É todo um eixo de respostas que é acionado no nosso organismo. Então, não é só uma percepção subjetiva, não é só um sentimento que eu tenho respostas orgânicas, respostas físicas para essas fontes de estresse que eu tenho no dia a dia. Então, aciona um núcleo especializado que a gente tem lá no cérebro, chamado amígdala, que não é a mesma amígdala da garganta, mas é um núcleo lá do cérebro. Essas células, né, é um estímulo neuronal, que ele é de curta duração. Ele estimula o nosso hipotálamo, que é uma outra área do nosso cérebro, que ainda é uma resposta neuronal, a liberar um fator que estimula a hipófise, que é uma outra glândula, a liberar um outro hormônio que vai despertar na glândula suprarrenal, que fica em cima do nosso rim, a liberar adrenalina, noradrenalina e cortisol. Se o estímulo cessa aí, ainda assim fica circulando algum tempo, porque a resposta hormonal ela é mais duradoura do que a resposta neuronal. Só que, se eu não crio maneiras de tolerar melhor o estresse e responder melhor a ele, esse círculo, ele fica repetitivo no dia a dia. E a gente vai se acostumando a tudo, gente. A gente acostuma ao bom, mas a gente acostuma ao ruim também, tá? Então, a gente, nessa fase de acomodação ao estresse, muitas coisas já estão acontecendo. A gente já está tendo aumento da resistência à insulina, que são condições clínicas degenerativas. Esses hormônios, eles ficam perpetuados na gente, e isso acontece toda vez que a gente não cria maneiras de resfriar a nossa cabeça na aceleração louca do dia a dia. Isso vai criando condições clínicas degenerativas, ou seja, eu vou entrando num processo de degenerar o meu organismo, a minha máquina, o meu corpo, que é quem cuida de mim. Perdão, gente, eu apertei sem querer aqui. Que é quem cuida de mim, a minha casa. Então, se eu não cuido bem da minha casa, como que eu vou morar bem nela, né? Então, eu começo a ter aumento da resistência à insulina. Eu posso até produzir insulina adequadamente, mas eu começo a ter resistência. As minhas células têm resistência à ação da insulina. Então, a minha glicose vai só subindo, 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 subindo. E com isso começa toda uma cascata metabólica que vai gerando radicais ácidos, que vai mudando completamente todo o meu organismo. Com isso, eu faço o quê? Se a gente pensar que estresse engorda, engorda sim, tá? Porque a gente começa a fazer o quê? Deposição de gordura visceral. Só que essa gordura visceral é a gordura nos órgãos. Então, primeiro, a gente não enxerga no nosso corpo. Primeiro, a gente vai sentir. E toda deposição de gordura visceral é fator de risco cardiovascular. Então, as mulheres que têm exposição ao estrogênio, que ainda não entraram na menopausa,
nós temos mais chance de ter eventos cardiológicos por conta disso. A gente tem risco de infartar. Essa falácia de que a mulher não infarta é um absurdo, porque a mulher infarta sim, tá? E nos homens, por conta da testosterona, a chance é maior ainda, né? Osteoporose, porque a gente começa a ter uma desmineralização, e a mulher já espera que vai ter uma osteoporose quando entrar na menopausa, porque a gente precisa cuidar muito do nosso corpo na menopausa, porque muitas respostas hormonais, elas desencadeiam respostas clínicas importantes. A gente tem alterações imunes, o nosso sistema imunológico ele pode responder, tanto com baixa da imunidade, quanto com excesso de resposta imunológica, que pode fazer o quê? Desencadeia doenças autoimunes. A gente começa a atacar o nosso próprio corpo, que é o caso da retocolite ulcerativa, é o caso da doença de Crohn, é o caso do lúpus eritematoso sistêmico, tireoidite de Hashimoto e mais um monte de outros distúrbios, psoríase, tá? Então, a gente pode, nessa resposta ao estresse, desencadear respostas tanto para mais quanto para menos do nosso sistema imunológico. Aterosclerose, que são as placas de gordura no coração, e os transtornos psiquiátricos. Existe toda uma alteração bioquímica cerebral que desencadeia depressão, ansiedade, traços esquizofrênicos. E isso, gente, é por quê? Porque a gente precisa sair do estigma de que o transtorno psiquiátrico é coisa de gente louca. Porque louco todo mundo é. Ninguém é normal, gente. Todos nós temos alguma coisa. Só que a gente é o louco socialmente aceito, né? Que consegue conviver em sociedade. Então, ninguém escapa de alguma coisa, né? Por isso que a gente precisa estar com a cabeça em dia, com a cabeça o melhor possível. E o transtorno psiquiátrico, ele é uma doença crônica, como qualquer outra doença, como a hipertensão, como o diabetes, tá? Porque é um distúrbio bioquímico e muitas vezes precisa de medicação para ser corrigido, mas precisa de psicoterapia para que a gente reprograme a nossa maneira de pensar, para que a gente consiga ter respostas assertivas frente ao estresse. Porém, se eu estou só, né, cada vez mais enfiando a cara no trabalho, cada vez mais eu estou tamponando a situação de estresse na minha vida, né, mas eu estou trabalhando muito, então eu começo, um exemplo, tá? Típico. Você está trabalhando muito, a sua fonte estressora maior é o seu trabalho e o seu convívio com as situações do trabalho, mas você não se preocupa de tentar estabelecer um limite, você leva trabalho para casa, nas férias você está executando seu trabalho, e as pessoas te ligam no final de semana, e as pessoas te ligam à noite, e você tem que resolver coisas. Então, assim, não tem uma pausa, não tem um momento de descanso. E, às vezes, a gente está de corpo presente no descanso, você está lá na piscina com a sua família, numa boa, mas a cabeça sua está pensando lá no relatório que você tem que entregar na segunda-feira. Você está lá fazendo cálculo mental para pensar se você consegue fechar aquele indicador que você precisa fechar. Você está lá pensando se a escala de trabalho sua, como é que você vai fazer para cobrir a fulana, porque a fulana vai sair semana que vem de atestado porque ela vai tirar um dente. Então, isso não é descansar. O corpo pode estar mergulhado na piscina, mas a cabeça está fervilhando do mesmo jeito. Então, não é descanso, né? Então, se eu continuo, né, cedendo ali ao estresse e não me cuido porque eu não tenho tempo de me cuidar, porque eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de fazer uma terapia, aí eu entro numa fase muito crítica do estresse, que é o estresse oxidativo, que é a liberação de radicais ácidos nas células, que vão levar à inflamação crônica, que levam a alterações genotóxicas e citotóxicas das nossas células. Então, eu mudo a resposta genética das minhas células e elas começam a se reproduzir de forma desordenada. E isso é um dos mecanismos das neoplasias, de algumas neoplasias. O que é neoplasia? É câncer, tá? Então, pode desencadear câncer na gente uma resposta desadaptada ao estresse? Com toda certeza. Ainda mais se você for pensar que, eu não esqueço da Bianca falando, que a média de tempo que uma pessoa leva quando ela identifica os primeiros sintomas de ansiedade a buscar ajuda são 6 anos. Então, pensa
em tudo que aconteceu no seu corpo em 6 anos, você nesse círculo vicioso aqui. Então, não adianta só eu fazer um autoexame todo mês na mesma data. Não adianta eu ter a minha mamografia em dia. Não adianta eu fazer meu ultrassom de mama regularmente, comer adequadamente, fazer minha atividade física. É claro que todos são fatores que reduzem, né? Mas se eu não preocupo em como eu posso responder melhor ao estresse, isso também é um mecanismo que pode desencadear as neoplasias, né? E, em contrapartida, tudo que anula os 4 gatilhos melhoram a minha resposta ao estresse. Seja para acalmar um estado já estressado, seja para me condicionar a responder melhor às situações de estresse. Então, toda vez, né, que a gente consegue experienciar situações de segurança, porque o medo, o contrário do medo, não é só coragem, é segurança. É você se sentir seguro onde você está. Você se cercar de pessoas confiáveis para você. Você se sente seguro, você não precisa desencadear uma resposta de medo, né? Dor. Toda vez que a gente consegue desencadear uma resposta de conforto, de prazer, de felicidade, de boas sensações, em meio, né, aquele turbilhão de descargas ruins que vem com a dor. Quantas de nós, mulheres, convivemos com dor crônica? Ah, porque eu tenho uma dor na lombar, mas é assim mesmo, eu tenho essa dor mesmo. Ah, eu tenho uma dor no ombro aqui, mas é assim mesmo, eu tenho essa dor faz tempo. Qualquer coisa eu tomo um Dorflex e fica tudo bem. Né? Ah, eu tenho dor de cabeça sempre, mas tá tudo bem, já é minha mesmo, já tô acostumada, já convivo bem com ela. Só que a dor crônica, ela impacta na nossa afetividade, nossa resposta emocional e nas nossas respostas orgânicas, né? Fome, no sentido de qualquer coisa nos faltar. Quanto mais pleno eu estiver, melhor eu vou me sentir. Ah, Maria Rita, mas é fácil falar, né? Pleno com dinheiro, com comida, com casa, com tudo certo. É fácil a gente se sentir pleno. Mas não é, gente. A plenitude, ela é um estado de espírito. Em primeiro lugar, claro que tem dias que a gente não está bem, mesmo estando tudo ótimo. E está tudo certo. Ninguém é obrigado a estar sorrindo 100% do tempo. Mas a plenitude no sentido de aceitação. O que é isso? É um treino que a gente faz. Aceitar que a gente não tem controle das coisas. E quando a gente aceita isso, a gente entende isso, gente, é um peso enorme que sai das nossas costas. Porque a gente entende que a gente não tem responsabilidade de manter o controle das coisas, porque não existe controle. A gente tem que fazer, sim, o melhor que a gente pode, com tudo que a gente tem, para oferecer os melhores resultados. Sem dúvida. Mas a gente não pode se martirizar pelas condições do nosso ambiente. A gente não pode se martirizar pelas condições de trabalho que às vezes não são ideais, né? Você tentou, conseguiu? Não, então tá bom, faça o melhor com o que você tem. E quando a gente pratica aceitação, a gente fica em paz. Mas é um trabalho que depende do autoconhecimento, que depende de você se entender, de você entender o seu valor. Porque quando você entende o seu valor e a sua capacidade, a sua missão de vida, você fica em paz quando você não consegue entregar um resultado 100%, que não dependeu de você. Porque são essas coisas que a gente tem que minimizar no nosso dia a dia. A raiva, gente, a raiva é um sentimento extremamente nocivo para nós. Quanto mais serenidade a gente conseguir manter no nosso dia a dia, quanto menos instabilidade de irritação a gente tiver, melhor a gente se adapta, melhor a gente fica. E é um treino. É um treino que vai chegar um momento em que a situação mais difícil pode acontecer, a mais desestabilizadora pode acontecer. Você vai desestabilizar, mas você consegue recuperar o seu estado sereno e tranquilo o mais rápido possível. A gente consegue raciocinar com mais clareza. Como que a gente faz isso? Às vezes, gente, é lendo um livro, às vezes é fazendo uma caminhada na natureza, às vezes é indo numa cachoeira. Vocês que vão saber, porque o apelo é muito individual. E isso, gente, impacta diretamente numa situação
que eu recomendo que vocês leiam, se vocês tiverem interesse, tá? Epigenética, não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso. Os estudos de epigenética, eles têm transformado a área da saúde. O que quer dizer esse estudo? Esse estudo simplesmente, ele demonstrou que, dependendo da maneira com que a gente vive, o nosso ambiente, não só ambiente em questão de ambiente físico, tá? De ambiente, mas no sentido de contexto. Ambiente de relação com as pessoas, com o nosso trabalho, com a nossa família. O ambiente, sim, a qualidade do ar, da água, o que a gente come, tudo isso, tá? A nossa ambiência, ela impacta diretamente numa resposta que consegue silenciar ou ativar determinados genes do nosso DNA. Olha que coisa extraordinária. Então, às vezes, eu posso ter uma tendência genética que eu carrego para desencadear determinada doença. Porém, se eu trabalho em me adaptar cada vez melhor aos estresses que vão vir no meu dia a dia, eu consigo, gente, ter a capacidade de silenciar aquele gene por conta dos sinais bioquímicos que eu libero com as sensações de bem-estar, de prazer, de felicidade, de conseguir controlar, de melhorar as minhas respostas para que aquele círculo bioquímico do estresse fique o menos possível circulando em mim. Então, isso consegue desativar alguns genes que causam doença. Em contrapartida, com o ciclo do estresse, eu consigo ativar genes que vão me causar doenças. Né? A prova disso é o fluxograma que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, pode ser através de uma prática meditativa? Pode. Eu consigo me manter mais tranquila, mais calma, contato com a natureza, fazer uma trilha, visitar periodicamente amigos ou familiares, né? Assistir um bom filme, se isso for importante para você. Então, cada um de nós tem aquilo que é a chave da sua fechadura para te trazer paz. Isso só cada um de vocês pode definir, tá? E normalmente, gente, são pequenas coisas. Não precisa ser uma viagem para Bali, não precisa ser dar uma volta num carro lindo, maravilhoso. Não, não. Normalmente são coisas simples, mas que são extremamente valorosas para nós, tá? Então, quem tiver curiosidade, gente, leiam sobre epigenética, porque é muito interessante. Muito. Inclusive, tem uma teoria que chama teoria dos 1000 dias, que é como a gente expõe a criança ao ambiente nos primeiros 1000 dias de vida dela. E como isso impacta na adaptação da criança e na saúde dela lá na frente, na vida adulta, tá? Então, para a gente finalizar, né, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. Gostaria que vocês enxergassem o estresse e as formas com que a gente pode lidar com ele de maneira individual, para que a gente diminua essa perpetuação da resposta ao estresse no nosso dia a dia, de uma outra forma, pensando que isso é sim prevenção, né? Porque o estresse, ele faz parte da nossa vida. E ele não vai deixar de fazer parte. E a gente precisa tentar criar maneiras mais assertivas e mais confortáveis de lidar com ele, sem que ele nos desestabilize tanto assim, né? Já que é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida. Então, essa frase me impactou muito, por acaso eu li ela hoje, né? Isso mostra o quanto a gente... Quanto de definição, qual que é o grau de definição de prioridade que a sua saúde tem para a sua vida, né? Então, a gente não deve chamar de destino as consequências das nossas próprias escolhas, né? Então, é muito fácil a gente transferir a responsabilidade para Deus, para a entidade que você acredita, para o destino, porque Deus quis assim, de coisas que você poderia ter mudado no seu caminho, de escolhas que você poderia ter feito mais assertivas, né? Então, essa é a minha mensagem para que a gente consiga ter um outubro rosa, não só em outubro, né? Mas que a gente consiga ter essa consciência todos os meses do ano. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Maria Rita, mais uma vez, né, disposta a nos, né, proporcionar momentos tão marcantes e agradáveis. Tenho certeza que todos os participantes, né, ficaram muito satisfeitos. Tem mensagem no chat, dando parabéns, agradecendo. Então, em nome, né, de todos que estão aqui, eu quero agradecer. Deixamos aberto para quem quiser comentar. Não é verdade, Maria? Muitos elogios aí no chat, Maria Rita. Gratidão, viu, gente? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá? Alguma consideração, alguém quiser fazer algum relato de alguma situação que tenha vivido, que tenha, tá? O espaço é aberto. Se não, agradeço. Se alguém pontualmente quiser fazer algum desabafo, perguntar alguma coisa, já sabem onde me encontrar. Estou aqui no NAIS, no mesmo local, no mesmo horário. Esperamos em 2023 nos encontrarmos mais vezes com novos programas, com enfoque aí direcionado à nossa qualidade de vida, para que a gente tenha momentos como este mais vezes ao ano.